Conforme combinado, estou aqui para tirar as dúvidas de Direito Empresarial 2, tá? Da Unigran Rio, tá bom? É sobre título de crédito, porque o pessoal da IBMEC tem Empresarial 2 também, só que lá é Direito Societário, né? Basicamente Sociedade Anônima, tá bom? Mas hoje é Unigran Rio, tá? Então estou disponível aí para os alunos que quiserem tirar dúvida a partir de agora, aí tentar em meia horinha matar as dúvidas aí sobre a disciplina, tá bom? Bom, enquanto o pessoal vai entrando e vai colocando aqui as dúvidas, vamos lá. Eu pedi para vocês estudarem para a prova, agora de quinta-feira, a parte de letra de câmbio e nota promissória. Então a gente não vai exigir aí conceitos dos outros títulos de crédito, não. Apenas nota promissória e letra de câmbio, tá bom? Então, basicamente, o que eu preciso que vocês vejam é o Código Civil, a partir do artigo 887, tá? Ver tudo ali sobre o que o Código Civil fala, e lembrando daquelas regrinhas lá sobre se aplica aos títulos específicos o Código Civil ou a legislação especial de cada título, tá? Lembrando 903 do Código Civil, que diz que o Código Civil será utilizado de forma complementar, tá bom? Então, se aplica efetivamente lei especial quando o título for específico. Então, nota promissória e letra de câmbio possuem lei especial, que é o decreto 57663 de 66, tá ok? Então, basicamente, a gente vai dar uma olhada aí em quais dispositivos são os mais importantes lá do decreto, tá? Sobre esses dois títulos. Bom, primeiramente, o que eu pedi para vocês estudarem envolve aquela parte inicial também, né? Além dos artigos, né? Então aquela parte conceitual. Que parte conceitual? Conceito de título de crédito, a evolução do título de crédito, né? Aquela ideia da finalidade do título de crédito, a importância do título de crédito para a economia, no mercado, né? A geração de circulação de riquezas que o título de crédito possibilita. Eu pedi para vocês darem uma olhada nisso e também nos princípios gerais dos títulos, tá? Isso é muito importante. Os princípios gerais dos títulos, ou requisitos essenciais dos títulos, né, depende aí do autor, são aqueles três que nós falamos, né? Princípio da cartularidade, da literalidade e da autonomia, tá bom? Então, dê uma olhada nisso com carinho, estudem os exemplos dados em sala, tá? Verifiquem a bibliografia indicada, principalmente aí o professor Fábio Lhoa. Tem o professor Luiz Emídio também, né, que é muito bom. Ele tem vários exemplos interessantes, então dê uma olhada, tá bom? E sempre lembrando que os princípios, vocês têm que conhecer de todas as formas possíveis, todos os princípios, porque você resolve a maioria dos problemas que eu posso pedir na prova utilizando os princípios, tá bom? Então é muito importante que você estude esses três princípios e a subdivisão, né? Principalmente o princípio da autonomia é muito importante ali ver a subdivisão dele no princípio da abstração e da inoponibilidade de exceções a terceiros de boa-fé, tá? Então aí eu dei vários exemplos, vocês têm isso no caderno, tá bom? Depois dessa parte conceitual, né, de conceito de título e de princípios, nós entramos na classificação dos títulos, né? O que é um título à ordem, o que é um título ao portador, tá? Classificação quanto ao modelo, se o modelo é vinculado ou não. Lembra, se eu posso simplesmente fazer uma folha de papel em branco um título, ou se ele tem que necessariamente vir em formulário, né, regulado pela administração, pela legislação, como por exemplo um cheque, tá bom? Então vejam isso, né? Vejam a estrutura de cada título. Tem aquele título que é uma ordem de pagamento, tem aquele título que é uma promessa de pagamento, tá? Então, títulos que possuem uma relação subjacente necessária, né? Como a gente viu ali, a duplicata, ela precisa ter uma atividade mercantil, prestação de serviço subjacente à sua emissão, então está sempre vinculado a uma fatura, tá? Uma nota fiscal fatura, tá ok? Aqueles títulos que são livres, né? Eu posso emitir independentemente da relação subjacente, então é importante isso também, um cheque, uma nota promissória, tá? Então, a gente viu princípios,
depois classificação, e aí entramos de forma específica nos títulos, tá? E aí que também vocês devem se dedicar ao estudo só de 2 títulos, tá bom? Então não esqueçam que é necessário saber princípios, classificação dos títulos, tá ok? E depois a gente entra especificamente em letra de câmbio e nota promissória. Bom, o mais importante é saber que é o decreto 57.663, né, de 66, onde a gente regula esses 2 títulos, que é a Lei Uniforme de Genebra, tá bom? Lá a gente encontra no anexo 1 os artigos, são aí basicamente 80 artigos para ler, né, para estudar. Mas é bem simples, né? O código nesse ponto, a lei uniforme, né, nesse ponto foi dividida de certa forma tranquila. E aí eu vou falar dos institutos, assim, mais ou menos que eu quero que vocês vejam, tá? Então, o primeiro instituto é justamente aquilo que é suprível quando falta como característica de um título, né? Então, nós vimos que o artigo 1º da LUG diz lá que existem requisitos inerentes que devem constar na cártula, né? Inerentes ao título que devem constar na cártula. E se faltar qualquer um dos elementos, aquele documento não será mais um título de crédito. Tá? Mas vimos também no artigo 2º os requisitos supríveis. Então, o legislador informa que, mesmo faltando alguns elementos indicados no artigo 1º, aquele título será válido, contudo, aquela omissão gerará um efeito específico, conforme o artigo 2º diz. Então, por exemplo, o exemplo mais tranquilo, aí, mais fácil de lembrar, é que um título que não possui data de vencimento, ele considera-se o quê? Um título à vista. Tá? Então, dê uma olhada em todos esses requisitos supríveis, tá? Que são muito importantes. Vejam as figuras da letra de câmbio. Né? A letra de câmbio possui um sacador, um sacado e um beneficiário. Tá? Então, o sacador é aquele que emite e coloca em circulação. A gente falou de saque, então lembre-se disso. Né? O que é sacar um título de crédito? Aquela divergência que existe é só a assinatura, ou é necessária a assinatura e a transmissão dele. Né? Então, notem isso. Depois, observem que essas 3 figuras podem se confundir em uma só pessoa, né, em 2 pessoas diferentes ou não. Então é interessante lembrar disso. Né? Depois do saque, nós vimos o aceite. Tá? Então a questão do sacado aceitar a cártula ou não. Né? Então é importante aí lembrar dessa questão dos efeitos do aceite. Tá? Então vejam isso, está bem explicado lá. Depois nós falamos do endosso. Aí lembre-se das possibilidades de endosso ou espécies de endosso. Tá? Vimos o endosso em branco, o endosso em preto, né? O endosso mandato, o endosso calção, tá? O endosso póstumo, tá ok? Então dê uma olhada nesses conceitos, está tudo na lei, não tem problema. A prova é sem consulta, mas com certeza vocês vão lembrar, tá? Dessas definições. Bom, depois do endosso nós falamos do aval. E aí falamos do aval e especificamos, né, o que um avalista garante, né, e também falamos sobre o aval simultâneo sucessivo. Tá? Então, também dê uma olhada nisso e nos efeitos. Tá ok? Depois disso, falamos do protesto, do vencimento do protesto do título e da ação cambiária, que é a ação executiva. Tá? Vimos também o prazo de prescrição desses títulos. Então, esses são os pontos importantes aí da letra de câmbio. E o que a gente viu mais? Tá? A gente falou especificamente daquela possibilidade de, perdendo o prazo, tá, de uma letra, ou, por exemplo, a letra não cumprir os seus requisitos ou não possuir seus requisitos na cártula, ela valer como um documento de crédito, mas não como um título de crédito. E aí, em vez de eu manejar uma ação cambiária própria, eu vou manejar para a cobrança da minha dívida uma ação monitória. Né? Então a gente debateu isso, eu acho que ficou bem claro. Então dei uma estudada nas hipóteses lá mencionadas e nos exemplos que eu falei em sala. Tá bom? Depois é muito simples, a gente entrou em nota promissória. Na nota promissória, o que a gente conversou? O importante mesmo é saber que não existe 3 figuras, só existem 2 figuras, né? O emitente e o beneficiário. E que o emitente faz as vezes do aceitante. Tá? O resto, tudo que a gente viu de letra de câmbio serve para nota promissória, então não tem mistério. Tá? Ok?
basicamente é isso, são os pontos mais importantes, vejam que são poucos pontos, né? O importante é vocês fazerem exercício, tá? Darem uma olhada na lei, não deixa de ler a lei, porque é fundamental que vocês tenham essa leitura da lei para compreender como funciona o Instituto, tá? E para fechar, façam aquele exercício, né, da Soraya Dantas, né, que está lá no livro de exercícios, tá? Aquela questão ali pega muita gente, não vai cair na nossa prova, evidentemente, né, mas é só para vocês treinarem aí a conceituação e principalmente o seguinte, a elaboração da cadeia cambiária, né? Muita gente ficou na dúvida quando eu coloquei lá a cadeia cambiária, né? A gente foi complicando, colocando vários elementos, e eu senti que alguns ficaram na dúvida lá como realmente fazer, né? E a regra de ouro é aquela, quem assina, garante, né? Então, todo aquele que opõe sua assinatura, né, garante, e entra na cadeia cambiária, então passa a ser um co-obrigado, né? E sempre lembrando, o devedor principal é quem aceita, né, ou quem se compromete, aí falando desses dois títulos, tá? E o último da cadeia sempre é o credor, aquele que pode cobrar de qualquer um da cadeia cambiária anteriormente a ele, né, sendo que existe aquela ressalva da necessidade de protesto para se fazer uma cobrança para os co-obrigados, ok? Mas esse protesto não é necessário para cobrar o devedor principal, que aí é o aceitante ou o emitente da nota promissória. Fechado? Ah, e não esqueçam também de ver as súmulas do STJ. Tá? Nesse caso, a gente falou da súmula 504, né, que fala justamente aquilo que eu falei. Uma nota promissória prescrita, e a gente viu lá o prazo de prescrição dela, ela pode ser cobrada através de um outro mecanismo processual, que é a ação monitória, dentro de 5 anos. Tá? Então, perdeu o prazo de cobrar uma nota promissória, você pode usar uma ação monitória, uma ação específica, né? É claro que isso também vale para a letra de câmbio. Tá? A súmula falou especificamente da nota promissória, mas porque são os casos mais comuns, tá? Mas evidentemente se aplica à letra de câmbio. Tá ok? Eu vou dar uma olhada agora aqui quem colocou pergunta, porque eu posso ver se tem alguma coisa aqui para responder para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou dar minha tela. Vamos lá, o Pedro. Opa, boa noite, Pedro. Tudo bem? Sara? Vou, Sara. Vou postar sim. Tá? Fica tranquila. Fernanda, valeu, Fernanda. Bom, não tem perguntas, né? Pelo visto aqui não tem pergunta. Pessoal, eu espero que tenha dado uma luz aí, principalmente para quem faltou, né? Então não tem mistério. Eu botei material lá no portal também, tá? Então dê uma olhada no portal que está disponível aí para vocês, na Unigran Rio. E não esqueçam de ler a lei e fazer exercício, tá? Tem lá o livro gratuito para vocês, com as questões todas da OAB, referente a títulos de crédito. E aí é só fazer as questões, devem ser umas 30 ou 40 questões no máximo, de múltipla escolha, envolvendo nota promissória e letra de câmbio. Então faz exercício, lê a lei, lê uma doutrina, dá uma olhada nos exemplos que eu falei em sala, né, um pouco mais complexos, né, do que às vezes nos livros, né? Mas é interessante que vocês leiam pelo menos a lei, a doutrina, né? E se possível faça exercício, né? Se não der, lei, doutrina e aula, tá? Mas eu sempre sugiro que faça exercício, porque a prova tem múltipla escolha e evidentemente múltipla escolha sempre tem uma pegadinha, né? Então é interessante que você treine para poder chegar na prova e fazer tranquilo, tá? Ok? Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Falou, Pedro. Abraço. Beleza, valeu. Tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui, já tá tarde, né? Ok? E aí a gente se fala na quinta-feira, prova Direito Empresarial 2, Unigran Rio, tá bom? Então, um abraço e boa noite.